Áudio da obra Liberta-te do Mal. Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Crianças de uma nova era. Indiscutivelmente, vive-se na Terra o momento da grande transição planetária, onde as ocorrências dolorosas, os desastres coletivos, as tragédias do cotidiano, as contínuas ondas de violência e os descalabros de toda ordem chamam a atenção de todos, apresentando momentos terríveis de aflição e de sofrimentos. Os denominados sinais dos decantados fins dos tempos estão presentes na civilização odierna, convidando os seres humanos às reflexões profundas, impondo-lhes a necessidade de mudança para melhor no comportamento moral e emocional. Além das alterações que sucedem coletivamente na sociedade, outras mais sutis, no entanto, não menos preocupantes, estão presentes nestes dias, aguardando a atenção dos estudiosos, pais, psicólogos, educadores, sociólogos, religiosos e todas as pessoas interessadas na construção da sociedade feliz do futuro. Acompanhando o inevitável processo das reencarnações, pode-se constatar facilmente a presença de uma nova geração de espíritos que se encontra no planeta em condições surpreendentes, fora do habitual. Aqui se encontra, a fim de preparar a grande transição que vem tendo lugar lentamente, de modo que o planeta mude de estágio evolutivo, conforme a assertiva de Jesus, em sua memorável mensagem do Sermão Profético, conforme narrativa de Marcos no capítulo 13, versículos 1 a 32. Facilmente, se pode identificar esses espíritos que constituem a geração nova, a que se refere Allan Kardec em A Gênese, no item 27 do capítulo 8º, elucidando as emigrações e imigrações programadas para que ocorra a grande e inevitável mudança de evolução. De igual maneira que os espíritos progridem, também os mundos, as suas moradas transitórias elevam-se, proporcionando os fatores mesológicos necessários ao seu desenvolvimento intelecto-moral. A lei de destruição, bem pouco compreendida pelos seres humanos, é o mecanismo de que se utiliza a divindade para a grande revolução que sempre ocorre, sendo através das alterações, às vezes, dolorosas para as criaturas, o meio eficaz para que se operem as grandes transformações morais e espirituais. Observa-se, no planeta terrestre, na atualidade, mais do que noutros períodos, os sinais próprios dos acontecimentos previstos e programados, especialmente no que diz respeito aos valores éticos e morais, às convulsões sísmicas, às mudanças que se produzem em muitos países com alterações profundas em seu arcabouço econômico e financeiro, assim como as guerras desencadeadas para manter o predomínio, dando lugar ao seu declínio. Enquanto isso ocorre, outros, os denominados países emergentes, crescem e se desenvolvem, a fim de terem oportunidade de produzir novas culturas, nova civilização. Simultaneamente, a onda de loucura e obsessão que assola a Terra faz parte da transição planetária, quando os espíritos que tentam obstaculizar o processo evolutivo são removidos para outros planos, de modo que as dores sejam diminuídas e o tempo menos prolongado. O processo da evolução é inevitável e faz parte dos divinos planos a respeito da vida. Desde que criado simples e ignorante, o princípio espiritual evolui por meio das sucessivas reencarnações, adquirindo complexidades e conhecimentos, que se expandem do íntimo, onde se encontra gravada a essência da qual procede Deus. Proporcionar, portanto,
O desenvolvimento do Deus interno é o objetivo sublime dos renascimentos corporais, por ensejar as oportunidades de aplicação dos valores antes adormecidos na conquista da plenitude. É compreensível, portanto, que o ser angélico de hoje tenha passado pela fieira dos renascimentos corporais, desde as fases mais primitivas até o estágio em que se encontra. Os atuais guias da humanidade estiveram nos primórdios da sua vida nas experiências primárias que lhes facultaram o desdobrar dos tesouros transcendentes da evolução. De igual maneira, aqueles que hoje transitam em dificuldades espirituais e morais, através do burilamento logrado nas experiências reencarnatórias, alcançarão também a elevada posição dos anjos tutelares atuais. Não foi por outra razão que o mestre de Nazaré elucidou com ênfase que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia, adindo, oportunamente, porém, que ninguém entraria no reino dos céus sem pagar a dívida até o último centavo. À medida que o espírito evolve, experiencia equívocos e êxitos, sendo convidado a reparar os erros e a prosseguir na ação edificante. A atualidade espiritual do planeta na fase de transição caracteriza-se por expressivo número daqueles que retornam missionários do bem e da verdade, do conhecimento e da beleza, da tecnologia e da ciência, da fé religiosa e da caridade, a fim de apressarem o processo evolutivo, ao tempo em que outros, ainda aferrados ao mal, se despedem da oportunidade, igualmente renascendo para terem a sua última chance no lar terrestre que não têm sabido valorizar. Certamente que retornarão, quando se recuperarem dos delitos praticados e da teimosia do orgulho e do egotismo exacerbado, da soberba e das paixões primitivas, quais filhos pródigos de retorno ao regaço paterno. Não seja de se estranhar que, de igual maneira, nobres espíritos de outra esfera evolutiva igualmente estejam reencarnando na Terra, a fim de contribuir em favor do seu processo de regeneração. A grande maioria que está chegando chama a atenção por características muito especiais, sendo que alguns deles apresentam-se com distúrbio de déficit de atenção, DDA, ou mesmo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TAH, gerando situações perturbadoras na área da conduta. O fenômeno, porém, tem por objetivo convidar os estudiosos do comportamento e da educação a uma análise mais profunda a respeito da ocorrência. Há muitos especialistas, no entanto, que negam a possibilidade do TAH, conservando o diagnóstico apenas na classificação DDA. Todavia, aprofundadas investigações demonstram que o TAH tem origem nos intrincados mecanismos da hereditariedade, da convivência familiar, necessitando de cuidados especiais. Invariavelmente, tem-se aplicado nos pacientes infantis drogas denominadas como da obediência, o que constitui grave responsabilidade pelos efeitos colaterais que podem ocasionar no seu futuro, especialmente a partir da adolescência. Ideal será uma cuidadosa análise e aplicação da moderna psicopedagogia, especialmente baseada no amor e na paciência, no diálogo e na convivência com os pais, de maneira a se transmitir afetividade e respeito, carinho e segurança psicológica ao paciente. Infantil. Quando a criança dê-se conta de que é amada e compreendida, novos estímulos contribuirão para a diminuição da desatenção e da hiperatividade, ajustando-a aos programas de ação edificante e de construção da sociedade feliz.
quando, no sermão profético, narrado pelo evangelista Marcos, Jesus se refere às grávidas e às que amamentarem nos dias terríveis do Senhor, elucida gentilmente a respeito das atuais ocorrências familiares, das dificuldades de convivência doméstica, dos desafios educacionais no lar, dos relacionamentos afetivos entre os parceiros. Ao mesmo tempo, em relação aos problemas de radioatividade que possam ocorrer, conforme já tem sucedido, com a contaminação pelo estrôncio e outras substâncias destrutivas que dão lugar ao surgimento de anomalias de vária ordem, culminando com os tormentos cancerígenos, especialmente leucêmicos. O momento é, portanto, muito grave. Propondo graves reflexões e elevação de sentimentos, de modo a se contribuir de maneira eficaz para que esse tormentoso período seja abreviado.